Boa noite. No segundo semestre de 2015 e nos primeiros meses deste ano, o surto de microcefalia deixou a população apreensiva e as autoridades sanitárias foram obrigadas a buscar maneiras de conter o avanço da doença. Pesquisas comprovaram a relação direta entre microcefalia e o vírus da Zika, transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Mais recentemente, foi comprovado pela Fundação Oswaldo Cruz que a muriçoca comum também é transmissora, o que sinaliza nova preocupação e a necessidade de se rever as formas de combate. Independente da maneira como as autoridades sanitárias encaram os agentes transmissores, há outro fato com o qual se deve preocupar: a condição em que se encontram as famílias de bebês que nasceram com microcefalia. Como a rede de saúde pública está fazendo o acompanhamento? Quais as implicações físicas e neurológicas? O que são e como funcionam os centros de reabilitação? Por que ainda há tanta desinformação sobre os efeitos da microcefalia? Essas questões estão na pauta do Opinião Pernambuco de hoje. E para falar sobre o assunto, convidamos Cristina Mota, secretária executiva de Atenção à Saúde da Secretaria de Saúde de Pernambuco. Lucas Alves, neuropediatra do IMIP e do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco. Poliana Dias, presidente da Aliança de Mães e Famílias Raras. Bem, antes não se sabia, né? Há um ano começou a se perceber essa relação entre microcefalia e Zika. Como se chegou a essa confirmação, Cristina? Que foi o pontapé inicial para se desenvolver uma série de ações de controle. Boa noite. Inicialmente, a percepção de um aumento de números de casos atendidos de bebês com microcefalia. Até então, era um evento que se apresentava numa incidência de até 6 a 8 casos por ano. Então, houve uma identificação oportuna de que, ao longo das semanas do segundo semestre de 2015, esses casos tinham aumentado e, em paralelo ao surgimento de uma nova virose, né? Uma virose que até então não havia um registro específico, identificado aqui no Brasil, que foi o Zika vírus. A relação entre a microcefalia e o Zika vírus a partir, na realidade, de exames, de investigação e de tudo isso a partir de uma percepção clínica, de uma observação clínica. Essa virose, também do grupo das arboviroses, começou a se manifestar na população, que era também atingida pela dengue e pela chikungunya, todos transmitidos pelo vetor que você já mencionou anteriormente, o Aedes aegypti. Mas foi exatamente na Zika que se percebeu essa relação. A gente fez alguns programas no ano passado e eu lembro assim que logo no início fizemos um programa sobre Zika, dengue e chikungunya. E Zika era muito pouco conhecido da população, né? Tinha surgido um caso lá na Bahia, mas caso autóctone ainda não tinha aqui em Pernambuco, né? E de repente foi aquela preocupação enorme. Então, estava todo mundo a serviço de uma mesma causa, que era conter o vírus, sobretudo por conta dessa relação que se criou entre ele e a Zika. E a Zika até tem uns sintomas clínicos, né, em quem adquire a doença, de uma forma muito mais branda em relação aos sintomas da dengue e da chikungunya, que era uma outra coisa que chamava bastante atenção em relação, comparando a Zika às outras duas arboviroses. Doutor Lucas, como que o vírus da Zika ele atua para se chegar à microcefalia? Na verdade, primeiro, boa noite, obrigado pelo convite. Na verdade, foi visto que ele tem um tropismo, como se fosse uma predisposição a maior para ele atacar o sistema nervoso. Então, assim, ele atua em praticamente todo o organismo, mas ele tem uma predisposição maior para atacar o cérebro dessas crianças, desses pacientes. Então, ele tem uma predisposição maior para atacar o cérebro dos bebês, dos recém-nascidos. E por que isso acabou sendo identificado no Zika e não em outros vírus que estariam também dentro desse mesmo grupo de arboviroses, como a chikungunya e como o Zika?
Aliás, como a dengue. Porque, na verdade, ainda não se sabe, que é uma doença nova. Assim, apesar de uma doença que já existe, tem relato há 50, 60 anos, mas com esse número todo, uma doença que a gente diz que assim, a história dessa doença está sendo escrita agora. Ainda está sendo feito pesquisas, está saindo até inclusive testes com alguns remédios, alguns medicamentos que está vendo que diminui essa transmissão, mas não só o Zika vírus, mas outras viroses também podem dar microcefalia, mas não na frequência, na incidência do Zika vírus. Então, assim, o Zika ele tem uma predisposição muito maior do que outros vírus, mas o real motivo, comparando com a dengue, o chikungunya, a gente ainda não tem essa resposta, não. Mas em relação à Zika, não existe mais nenhuma dúvida? Não, nenhuma. Que é responsável por esses casos de microcefalia no Brasil e aqui especificamente em Pernambuco, não. Então surge aqui em Pernambuco a Aliança de Mães e Famílias Raras, isso em 2013, anterior inclusive ao surto da Zika. Qual foi a ideia dessa associação? Parece-me que, de certa forma, ela já estava se preparando para um momento como esse, que foi um momento de acolhimento, né, das pessoas com Zika. Com Zika, não, com a microcefalia. A microcefalia, então. Boa noite. Agradeço a oportunidade de falar em nome de 370 famílias que atendemos na AMAR, mas de doenças raras no Brasil são 13 milhões de brasileiros e são 8 mil patologias raras. A microcefalia já fazia parte do nosso dia a dia, de atendimento às crianças com doenças raras. Só que, diante desse surto de microcefalia, muitas pessoas apontam e dizem: AMAR, eu acho que nasceu para receber essas famílias, né? A gente não tinha noção do que vinha, porque nós atendíamos uma patologia, de outra patologia, de 10 patologias, só que quando chegou 158 mães de uma vez só, a gente teve que se reestruturar. E esses bebês, eles desencortinou em Pernambuco toda a realidade, que é a falta de assistência a essas pessoas com doenças raras. E aí, onde surgiu essa força, né, que é a AMAR, que é essa nova, que é a Aliança de Mães e Famílias Raras. Vamos voltando, Lucas. É como que as mães começaram a receber esse diagnóstico? Primeiramente, que acabou sendo um choque, porque muitos desses casos, assim, elas descobriram que o filho delas tinha microcefalia depois do nascimento, que não tinham esse diagnóstico quando ainda no pré-natal, quando é feito o acompanhamento. Então, realmente, não é uma notícia fácil de se receber. Então, muitos casos, assim, tem que ter um acompanhamento, conversar com calma, com apoio psicológico, com apoio de toda a família. Muitos casos que a mãe não aceita a notícia, depois volta no outro dia para ver o filho, às vezes tem receio de pegar, mas assim, é uma coisa que é algo que tem que ser feito passo a passo para essa notícia, para ter essa aceitação toda. Com quantos meses se consegue já perceber que o bebê, aliás, que o feto, né, está acometido pela microcefalia? Quando a mãe ainda está grávida, depende do grau da microcefalia, porque tem casos de microcefalia que é mais grave do que outros. Tem a microcefalia pequena, discreta, tem outros mais graves. Geralmente entre o 4º e o 5º mês de gravidez já pode ser feito esse diagnóstico, mas às vezes só é feito no 7º, no 8º mês da gravidez. Cristina, quando o problema aparece, certamente ele causa traumas, né? E assim, o que a gente via era as pessoas: vou segurar, não vou engravidar agora, e outras que estavam grávidas ficaram apreensivas: estou, não estou. Nesse momento, o Estado tem que se colocar junto, né? Você tem que começar a implantar políticas públicas que façam um atendimento correto para essas populações. Qual foi a postura do Estado diante do problema? Bom, só retomando um pouquinho o que você falou antes de direcionar a postura, em relação à angústia com que a notícia vinha, até porque não se tinham as certezas e as respostas a todas as perguntas, né? A vinculação da causa
dessa manifestação microcefalia em relação às doenças, né, o surto de arbovirose. Então, a opção do Estado, do governo, Paulo Câmara, foi encarar com respeito, transparência e muita responsabilidade, principalmente no sentido de dar acesso a esse novo quantitativo de mães, como Poliana falou, 158 no momento. Você imagina que nas primeiras semanas de notificação, né, quando foi instituída a notificação no Estado, a partir de uma percepção de alguns neuropediatras que relataram à Secretaria de Saúde, poucos dias depois, em uma semana depois, foi instituída uma notificação compulsória. Então, nas primeiras semanas, foram identificados os casos de nascimento naquele período e também retroativos a 1º de agosto. Então, foi uma reação, a nosso ver, muito rápida e, assim, do ponto de vista prático, no sentido de ampliar a rede. Eram os instrumentos que já existiam, os serviços que já existiam, eles precisavam estar preparados para responder às necessidades que estavam surgindo naquele momento e se adaptarem às novas necessidades que iriam surgir com o passar das semanas, com o passar dos meses, e agora a gente tem que se preparar com os próximos anos que vão vir. Poliana, foi muito traumático esse momento em que as mães elas têm essa confirmação, elas têm o diagnóstico? Sim, muito. É muito difícil o diagnóstico, a aceitação. Primeiro que a gente diz assim, você tem que matar aquele filho que você sonhou bem, né? Aquele que você sonhou que ia estudar, que ia escrever, que ia não sei o quê, para uma nova realidade. Você não sabe o que essa criança vê no futuro. E dizer isso para uma mãe é muito difícil. Como é que você vai dizer? Você não sabe a expectativa do futuro. Porque é uma síndrome congênita do Zika vírus. A microcefalia ela aponta do iceberg. Então, essas crianças elas estão desenvolvendo convulsões, a síndrome de West. Então, você que encontra uma mãe que vê o filho convulsionando 24 horas por dia, com remédios que, além de um custo altíssimo, não tem o efeito que ela gostaria para diminuir essas convulsões. São crianças que não dormem, que têm uma irritabilidade muito grande. As famílias e essas mães, na maioria das vezes, elas são jovens, né? Eu vou dizer que 80% são jovens e de classe pobre. Né? Eu queria falar daqui a pouquinho sobre essa questão do perfil, né? A gente aprofundar mais um pouco essa questão do perfil das pessoas que estão passando por esse tipo de problema. Doutor Lucas, a Poliana trouxe já aqui essa informação de que acontecem convulsões, acontece o choro. Quais são, de fato, os problemas que ocorrem, né, decorrentes da microcefalia? E falar também sobre a dificuldade que vem para os pais tomarem conta de uma criança que apresenta esses problemas. Então, assim, precisa muito amor, né, para superar, inclusive, essa dificuldade. Eu acho que o principal como é que se diz? Estímulo da família é o amor. Ama essa criança incondicionalmente. Certo, doutor Lucas. Porque, na verdade, esses pacientes perguntam a gente o que é que eles apresentam, o que é que eles vão ter, como é que vai ser, assim, que eles vão apresentar um atraso no desenvolvimento. Então, assim, muitas vezes perguntam, ele vai andar, vai falar. A gente ainda não tem não tem essa resposta, mas, assim, a gente concluiu esse mês uma pesquisa no IMIP com mais de 100 pacientes com microcefalia. A gente chegou à conclusão que 2/3 desses pacientes têm epilepsia, ou seja, mais de 66% têm epilepsia. Isso é uma constatação recente também? Recente, foi... Única no Brasil? Estudo inédito no mundo, publicado em julho agora, 2016, esse trabalho que a gente chegou a essa conclusão. Então, mais de 2/3 desses pacientes têm epilepsia já. E alguns desses outros pacientes que não tiveram, possivelmente ainda têm uma chance enorme de desenvolver epilepsia no futuro. Então, são pacientes que vão precisar de medicamento, de uso de remédio controlado, de uso diário. Outro, a Poliana comentou aqui, eles têm uma irritabilidade, assim, então um choro, são muito facilmente irritáveis. Às vezes, por pouco estímulo, choram muito. Então, às vezes, alguns desses pacientes precisam de medicamento controlado também, de calmantes, para dar uma acalmada, para poderem passar o dia tranquilo e até facilitar até na reabilitação, na consulta médica, no convívio com a família.
Então, são pacientes que vão possivelmente precisar de medicamento controlado por um bom tempo da sua vida. Uhum. É curioso quando o senhor fala que não tem informação muito precisa para dar para os familiares. Uhum. E aí, nesse momento, entra um acompanhamento. Exatamente. Né? Um acompanhamento para... E a participação da família, me parece que ela é fundamental nessa relação, não é isso? Porque esses pacientes, assim, esse número enorme não é apenas uma consulta. Se fosse apenas uma consulta, você resolveria esse problema no estado facilmente, mas são pacientes que a gente diz pacientes crônicos, que vão precisar passam, na verdade, consulta, às vezes com um neurologista, consulta mensalmente, às vezes 15 dias no início, depende do acompanhamento, mas não só com a equipe da neurologia. Vamos precisar de reabilitação, fisioterapia diária, às vezes 2 vezes por semana. Vai precisar de acompanhamento com outras especialidades médicas, com gastroenterologista, cardiologista, oftalmologista. Então, é um trabalho enorme para essas famílias que muda totalmente o convívio familiar, que a vida, às vezes, durante a semana, fica indo nesse centro de reabilitação, nos hospitais, para ajudar a melhorar o desenvolvimento dessas crianças. Ok, nós precisamos fazer o primeiro intervalo, então a gente dá uma paradinha e volta daqui a pouco falando sobre os desafios da microcefalia. Até já. O Opinião Pernambuco está de volta com o tema Desafios da Microcefalia. Participam Cristina Mota, secretária executiva de Atenção à Saúde da Secretaria de Saúde de Pernambuco. Lucas Alves, neuropediatra do IMIP e do Hospital das Clínicas da UFPE. Poliana Dias, presidente da Aliança de Mães e Famílias Raras. Bem, Cristina, fica difícil você saber exatamente quando que se descobre, né, em que momento vai ser possível você diagnosticar a microcefalia numa gravidez. Isso reforça a necessidade de um bom pré-natal e de um bom acompanhamento dessa gestação. Esse tipo de consciência, hoje as mães pernambucanas e brasileiras já têm ou falta mais ação ainda para que as pessoas percebam a necessidade de fazer esse acompanhamento? O ponto pré-natal é fundamental, né? Numa gravidez de risco habitual, uma gravidez normal, sem nenhuma intercorrência, mas também no caso de uma gestante que venha a ser acometida com uma virose em qualquer fase da gravidez e que precisa desse olhar mais diferenciado em relação a essa questão da realização do ultrassom, que ainda é o exame de escolha para o diagnóstico da microcefalia intraútero, né? Há uma recomendação de realização desse exame um pouquinho com a gravidez um pouco mais avançada, em torno da 32ª semana, para que esse parâmetro, essa medição do perímetro cefálico, que é o tamanho da cabecinha do bebê, ela seja mais condizente, né, com uma medição padrão, né, que se espere num bebê de evolução normal, intrauterina. E aí, para se saber se a mãe já teve a zika, que se você já teve, mesmo ela não acontecendo durante a gravidez, a sequela da zika pode interferir nesse processo, não é isso, doutor Lucas? Assim, se ela já teve antes, o que a gente está recomendando é que ela aguarde pelo menos 2, 3 meses para engravidar. Então, você já teve zika, você não terá novamente, não tem esse risco de pegar novamente até onde se sabe. Mas se ela já teve, a gente orienta esperar alguns meses para ela poder engravidar. 3 meses já dá confiança. Okay, segurança maior. Ótimo. E então, Poliana, de que maneira o apoio da família e o apoio das instituições às famílias, ele se faz necessário quando se chega a um diagnóstico de microcefalia? Essas famílias elas estão muito sofridas. Primeiro porque pela incerteza do futuro, pela incerteza dessa nova síndrome. Eu acho que essa síndrome ela já entra na cartilha, são 8.000 doenças raras, eu sempre digo que são 8.001 agora, porque isso é uma nova doença, né? Então, assim, essa falta de incerteza, quando chega um acolhimento, como é lá na AMAR, muitas vezes elas chegam procurando um abraço,
a sensação de não estar mais sozinha, de um direcionamento. Então, eu acho que essa parte, tanto da reabilitação quanto a parte médica, como o governo do Estado, esse acolhimento mesmo pela parte da sociedade civil, que se voltou o olhar todo para acolher essas famílias, com as doações, mas vem se doar, vem segurar o bebê, vem acalentar essa mãe, vem cuidar dessa família. Eu acho que faz todo o diferencial para impulsionar essa família a ter um futuro melhor, sabe? Diminuir o medo, né? A incerteza que essa família está tendo. Muitas vezes essas mães são sós, né? São jovens e aí ela tem a mãe como suporte, que muitas vezes a mãe já pega o filho para criar da filha e fica aquela avó que vai à luta. Mas assim, Você falou normalmente são pobres. Qual é o Sim. perfil, né, dessa? Olha, eu acho que 85% das famílias que a gente atende na AMAR são de extrema pobreza. Eu acho. Então é possível que isso tenha uma relação com questões de saneamento, questões de moradia, e aí, né, isso já puxa uma outra discussão que também a gente não pode deixar fora aqui dessa mesa, né, doutora Cristina? Aí, novamente, a responsabilidade do Estado, não apenas para atuar depois que o problema existe, mas de apresentar políticas públicas que não permitam o surgimento de mazelas dessa natureza, não é isso? A prevenção é a melhor forma de lidar com o problema, né? Toda a campanha que tem sido feita, Estado e municípios, o governo federal também se envolveu em relação ao combate ao Aedes aegypti, em relação a todas as orientações, a sociedade civil participando de todas as ações que foram implantadas e implementadas, né? Porque até então se pensava única e exclusivamente na dengue, com todas as suas implicações à saúde pública. E aí a prevenção ela nunca pode relaxar, nunca pode ser relaxada, né? A sociedade ela tem que ter muita clareza em relação ao seu papel. Mas não dá para deixar também de reconhecer, né? A gente não pode ignorar que o Estado também é negligente, né? E eu falo o Estado, não só Pernambuco, a gente sabe que esse problema de saneamento, o problema de esgotos, né, correndo pelas ruas, né, o problema de falta de ações mais eficazes para se oferecer uma condição de morada digna, ele é um problema crônico. Sim, né? Em várias instâncias e governos deixam passa pela isso educação passando, da população, né? Também, que joga lixo na rua, etc e tal, Sim, conscientização. Sim. Pois é, entra essa responsabilidade da população e entra a responsabilidade também do Estado, né? Mas então, quando não se resolve assim, pelo menos como medida paliativa, as campanhas educativas elas se fazem necessárias. E devem ser permanentes. Né? Devem ser permanentes, sim. Inclusive porque, só pegando um pouquinho o que a Poliana falou, em relação a essa forma de lidar com os problemas, né? Só voltando aqui um pouquinho ao assunto, a campanha Pernambuco com Amor, né? Essa fragilidade das mães, das famílias, a forma que a sociedade precisa tratar com respeito, acolher com respeito, as famílias com amor e o Estado com toda a atenção que necessita a esses bebês com microcefalia. E aí uma campanha muito interessante, muito bonita em relação a esse fato em si, que foi a microcefalia. Agora, o papel realmente do Estado extrapola muito também a saúde. Né? Nós estamos lidando com a consequência de um problema que poderia ter sido prevenido. Né? E aí as ações de prevenção elas têm que ser instigadas, tanto quanto as ações assistenciais como têm sido feitas. Doutor Lucas, vamos para uns pontos aqui que são bem específicos da sua área, como, por exemplo, a questão do desenvolvimento auditivo da criança. Ele pode ser comprometido com a microcefalia? E de que maneira a neuropediatria deve fazer esse acompanhamento? Em relação ao acompanhamento auditivo, está sendo não só propriamente o comprometimento auditivo, como também oftalmológico. Então, quando essas crianças nascem, a gente faz alguns testes, acaba pedindo alguns exames mais específicos para ver a audição, se tem algum comprometimento auditivo ou não. A gente viu que alguma parte dessas crianças elas têm comprometimento auditivo e que em alguns casos precisam até de aparelho para melhorar a capacidade auditiva, porque melhorando a capacidade auditiva melhora o próprio desenvolvimento da criança. Então, são algumas medidas
porque assim, a microcefalia ela não tem cura, esses casos da Zika. É uma doença que esse paciente vai ter pelo resto da sua vida. Mas assim, a gente pode fazer algumas medidas, como o uso de um óculos especial, o uso de um aparelho auditivo, o uso de alguns medicamentos para melhorar a qualidade de vida desse paciente, melhorar o desenvolvimento dele e da própria família, de melhorar, ter uma qualidade de vida, dela ter um desenvolvimento melhor do que se não tivesse toda essa estrutura por trás. Na questão do comprometimento motor, a fisioterapia, ela pode auxiliar? Fundamental. Fisioterapia, a gente brinca, assim, a gente fala que desde o início que tem que ter esse acompanhamento da reabilitação. E assim, o acompanhamento que a gente diz para as próprias mães que é como se fosse um remédio para elas, como se fosse um remédio para essas crianças, que muitas vão precisar não só de 1 a 2 vezes por semana, que a fisioterapeuta ela explica também que a mãe e a família fazer esse trabalho na própria casa, porque vai melhorar a parte do desenvolvimento da criança sentar, dela andar, de não ter sequela, não precisar no futuro fazer uma cirurgia no músculo, no tendão, para ter que melhorar essa parte motora. Então, assim, eu digo que fisioterapia é como se fosse um remédio. A família tem que encarar como um remédio que é de extrema importância no desenvolvimento delas. Poliana, quem está bancando esse custo? O SUS, ele está cumprindo o seu papel? O Ministério da Saúde prometeu algumas ações, né? Prometeu, inclusive, qualificação de profissionais para ter um atendimento mais efetivo. Em nível estadual também você tem essas sinalizações. De fato, esses acompanhamentos, eles têm acontecido? Olha, isso tem acontecido. Eu acho que tem sido feita uma força-tarefa do Centro de Reabilitações do Recife para atender essa nova geração. Porém, não é o suficiente, não dá conta. São 376 casos aqui em Pernambuco, só que não só existe a síndrome congênita do Zika vírus, existe todos os dias nas pessoas com doenças raras. E essas pessoas também fazem fisioterapia e reabilitação nesses mesmos centros. Eu, assim, como mãe, eu gostaria muito de descentralizar esses atendimentos, porque eu acho que um centro de reabilitação que atende de 15 em 15 dias, essa fisioterapia é melhor do que não ter fisioterapia, sim, mas não faz o efeito que deveria fazer. Eu acho que essa criança ela precisa, no mínimo, 2 vezes por semana de fisioterapia, como em clínicas particulares, que não é o caso do que está acontecendo. Essas crianças elas passam de 15 em 15 dias para fazer 20 minutos de fisioterapia ou de uma outra reabilitação. Eu acho que não é o suficiente, não está dando conta, e é preciso se pensar em uma política realmente que possa atender essas crianças. Doutora Cristina, que medidas estão sendo tomadas para fazer com que esse atendimento ele seja mais eficaz? E até considerar também o fato de que agora, em agosto, as primeiras crianças, os primeiros bebês estão completando um ano que vieram para o mundo e tem uma vida muito longa pela frente. Então, me parece que deve ser uma ação continuada. É uma ação continuada, permanente, né? E adaptável às novas necessidades, né? Com o crescimento e desenvolvimento, as necessidades elas vão mudando. A melhor forma de atender é descentralizar, é ampliar os serviços descentralizando. Boa parte, isso é histórico, dos serviços aqui na capital, elas são bastante superlotados e bastante demandados pela população do interior. Então, uma das primeiras ações do governo em relação à microcefalia e ao atendimento multiprofissional, né, que é justamente esse atendimento médico e das especialidades não médicas, como físio, como fono, como psicólogo, como nutricionista e como qualquer outra profissional que precise participar dessa equipe, ela precisava ser montada no interior do estado. E aí a rede que já existia, né, nos hospitais regionais e principalmente nas unidades pernambucanas de atenção especializadas, que são os ambulatórios de especialidade que existem em 9 municípios do interior, elas precisavam estar adaptadas para atender bebês que precisem de reabilitação, que precisem desse acompanhamento em intervalos curtos, não de 15 em 15 dias, mas várias sessões por semana, dentro de um plano terapêutico que a gente chama de plano terapêutico singular, que nada mais é do que um plano individual para cada bebê, orientando as famílias, né, no seu dever de casa, de que aquilo é uma atividade que está sendo feita ali no ambulatório, mas precisa ser feita em casa, precisa ser replicada em casa. E a ação principal foi essa, se abrir esses centros no interior.
Só para se ter essa ideia, né, no início, quando se foi descrito, a gente fez um estudo onde se observou que havia uma necessidade de deslocamento de um pouco mais de 400 quilômetros, porque só existiam poucos centros e todos localizados aqui em Recife. Com o passar dos meses, né, hoje a gente tem funcionando 24 centros de atendimento. De 4 centros para 376 casos. Porque o quantitativo de casos ele é muito grande, mas ele também está distribuído ao longo do estado. E onde tem o bebê com microcefalia, é necessário que haja um serviço que dê a resposta necessária para aquele bebê e aquela família. Então, existem regiões do estado que o quantitativo é pequeno de casos, mas que ela não pode ser esquecida, uma vez que, se não houver o centro de reabilitação lá, o serviço que faça a reabilitação, esses bebês vão ter que se deslocar para as cidades maiores e aí criar uma distorção aí, que é justamente essa frequência de atendimento. Então, esses 24 centros, eles atendem não só o bebê, como as mães, né, as gestantes, que precisam desse apoio psicossocial durante a gravidez. Essa foi uma das ações mais importantes. São atendimentos preliminares ou atendimentos avançados? São atendimentos avançados, né? Avançados. Se passa pelo diagnóstico. Então, hoje, aqui no estado, 4, que a gente chama dentro de uma distribuição geográfica da rede de saúde, são 4 macro-regiões. Então, se dá o diagnóstico, se confirma o diagnóstico de microcefalia, não só no Recife, mas em Caruaru, em Serra Talhada e em Petrolina. E o acompanhamento de reabilitação passa por uma consulta inicial, onde se faz esse planejamento terapêutico, esse plano. Certo. Podemos dizer que estaria num nível similar ao nível de atendimento do IMIP? Tem uniformizado. Eu vou querer que... Eu não tenho como dar essa parâmetro, resposta. Né, parâmetro não, mas pode falar sobre essa condição. Então, depois a doutora Cristina diz. Pô, está parecido. O Centro de Reabilitação do IMIP e do Hospital das Clínicas. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o do IMIP. Que os dois têm toda a estrutura para atender os pacientes da região, mas aquilo que a gente estava comentando antes, porque acaba ficando inviável para uma família que é do interior do estado viajar 6, 7 horas de carro só para vir fazer uma sessão de fisioterapia, sessão de 40, 50 minutos e mais 6, 7 horas para voltar. Algo que vai precisar 2 vezes por semana. Então, você imagina isso. No total, 13 horas de viagem, 2 vezes por semana. Por um tempo indeterminado, né? Tempo indeterminado. Então, acaba que modifica toda a estrutura familiar dela, o convívio com o marido, trabalho. Então, o que a gente comenta é que tem que ser algo perto da residência. Não adianta, às vezes, a gente dar um encaminhamento para fisioterapia, doutor, tem que ser num lugar perto da residência, por conta de todo esse problema do deslocamento. Então, parece bem racional, né, essa ideia de expansão, né, e de ramificação dos centros pelo interior. Bem, a gente precisa fazer mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta falando sobre os desafios da microcefalia. Até já. O Opinião Pernambuco está de volta com o tema Desafios da Microcefalia. Participam Cristina Mota, secretária executiva de Atenção à Saúde da Secretaria de Saúde de Pernambuco. Lucas Alves, neuropediatra do IMIP e do Hospital das Clínicas da UFPE. Poliana Dias, presidente da Aliança de Mães e Famílias Raras. Doutor Lucas, é possível que essas crianças que são acometidas pela microcefalia, elas tenham problemas sérios de cognição e linguagem. E daqui a pouco chega a fase escolar. O normal na sociedade é conduzir os seus filhos para creches, depois para escolas, ensino básico, enfim. Quais expectativas, o que deve acontecer com essas crianças que estão vindo com esse problema? É que, na verdade, toda criança que tem um atraso no desenvolvimento, que tenha um retardo mental, a própria lei foi modificada que diz que essas crianças elas têm que frequentar uma escola normal, uma creche normal, um ambiente escolar normal, mas essas escolas, essas creches têm que ter um pedagogo, tem que ter um profissional que se dedique mais a essas crianças. Não adianta colocar elas
num ambiente com 30 outras crianças, com um só professor para todas essas 30. Então, assim, elas têm que ter um profissional voltado para elas, não só para elas, para outras crianças com que têm um atraso cognitivo para ajudar no desenvolvimento delas. E já temos que nos preocupar com isso desde já, não é, doutora Cristina? Já, mais uma vez, assim... Uma interação com a Secretaria de Educação, com a rede municipal. Esse debate da primeira infância, né? Da primeira infância, de acordo e adaptando com essas necessidades especiais que essas crianças vão ter. Isso é algo que a gente não pode ser furtado de ter e... Poliana, é uma luta que vocês vão ter que levantar, não é uma bandeira que vão ter que levantar. Na verdade, nós já temos essa luta, porque a escola, ela se titula inclusiva, mas ela é capacitada? Se ela não é capacitada, ela é inclusiva? Não. Então, assim, acho que primeiro a gente precisa capacitar essas escolas para poder ela ser inclusiva. Então, é uma discussão muito longa, que vai muitos anos de luta dessas mães. Só que é urgente, né? Só que é urgente. Eu acho que já passou. Eu acho que agora a gente tem que viver uma nova realidade, colocar o pezinho no chão e realmente fazer com que essa máquina funcione. Tem uma pergunta aqui da Rosália Silva, da Boa Vista. Ela diz: por que a maior parte das mães de filhos com microcefalia são jovens e pobres? Queria que você desse, a gente já, de certa forma, entrou nesse ponto aqui, mas eu queria que você desse a sua opinião. Queria também que vocês falassem. As mães que nós visitamos e que chegam na AMAR, elas são da periferia. Esgoto corre solto nas suas ruas. Eu acho que elas não têm esse cuidado também. Primeiro que elas não se preveniram, não fizeram, eu acredito que não fizeram pré-natal adequadamente. Começa lá no postinho de saúde, lá perto da casa dela, de ir lá tomar todas as vacinas, o ácido fólico, se tratar mesmo para que esse feto ali fosse de quando sofreu esse choque do Zika vírus. Eu acho que faltou o pré-natal até a parte de onde mora mesmo, da relação social mesmo dessas famílias. Acaba sendo mesmo o maior motivo por isso, porque elas estão numa área mais exposta. Claro que a gente tem outros pacientes com a renda social um pouco mais elevada, diferenciada, mas acaba que a realidade da nossa população é uma população mais carente. E quando nasce, acaba mostrando na prática, a olhos nus, essa discrepância toda. No entanto, o vírus, ele é cego, né? Ele não faz distinção de classe. Não faz distinção de jeito nenhum. E aí, por isso que são necessárias algumas medidas, alguns cuidados para você evitar a contaminação. Doutora Cristina, nunca é pouco a gente estar reforçando, né, esses cuidados que deve se ter para evitar se contrair o vírus da Zika. Da Zika, da dengue, da chikungunya e por aí vai. Né? De maneira geral, a prevenção das arboviroses. Né? A questão do cuidar da sua área social ali, do seu ambiente, né? Evitando os focos do mosquito, né? O uso, que aqui no Nordeste é o mais difícil, de roupas com a maior cobertura da superfície corporal. Isso principalmente, né? As gestantes. Principalmente as gestantes. O uso de um repelente que seja possível usar durante a gravidez, quem puder usar é importante se usar. Esse repelente que é indicado, ele se encontra na rede pública ou ele tem que ser comprado também na farmácia, no supermercado? Como é que se tem acesso a ele? Existe uma previsão de distribuição de repelente no pré-natal, se analisando uma estratégia de atender, né, o maior número possível de gestantes de forma isonômica para todas as mulheres que fazem o pré-natal. No momento ainda não disponível, né, e pode ser adquirido em qualquer farmácia ou drogaria. Doutor Lucas, no intervalo, né, surgiu aqui aquela discussão sobre a legalidade ou não, né, que assim, no Brasil ainda é ilegal você cometer o aborto independente do tipo de aborto, muito embora seja uma questão muito polêmica, que muitas pessoas defendem que essa lei ela seja alterada. Mesmo se confirmando a microcefalia, a mãe, ela não pode, do ponto de vista legal, fazer o aborto. Exatamente. Do ponto de vista legal, no Brasil e em outros países, é legalizado. Até tem uma enorme discussão, esse vírus já tinha na África, porque na África não nasceu microcefalia, porque nesses países o aborto é legalizado. Mas aqui no Brasil, não sei se o feto
seja uma gravidez que leve em risco a vida da mãe, ou então que tenha sido vítima de um estupro. São essas duas que são o que o aborto é legalizado, mas por microcefalia não é legalizado no país, não. Qual é a sua opinião, Poliana? A minha opinião sobre o aborto, na verdade... Nesse caso da microcefalia. Na verdade, eu sou uma mãe rara, eu não tive a opção de escolher ou não, eu tive o diagnóstico depois. E meu filho transformou a minha vida de uma forma muito mágica. Acho que não existe amor maior no mundo do que o meu filho. Então, assim, eu, Poliana Dias, eu sou contra. Desde que, assim, eu acho que se existe uma força maior, que é Deus, e Ele te escolheu para ser uma mãe rara, bom, foi muito difícil a aceitação, o desenvolvimento, aquela coisa de matar o filho que você sonhou e receber esse filho que você vai ter um cuidado para o resto da vida, porque uma mãe rara, ela é uma cuidadora em 24 horas. Ela para tudo que estava fazendo para se dedicar a uma outra vida. Porém, é o maior amor da minha vida, é o meu filho. Então, assim, se fosse para escolher outro filho, eu escolhia Pedro outra vez. Então, para mim, não teria essa possibilidade. E por trabalhar com crianças com essas doenças raras, não só microcefalia no dia a dia, mas a opinião que a gente costuma escutar de todas as mães. Se pudesse escolher outro filho sem uma doença, sem uma síndrome de Down, sem a microcefalia, ou com a doença, a opinião unânime que a gente costuma escutar das mães é que preferia com a doença. Uma coisa assim que eu tenho verificado nas reportagens que têm surgido ultimamente sobre as mães, né, que foram afetadas, né, que tiveram os filhos afetados pela microcefalia em decorrência da Zika, é que elas demonstram sempre um carinho muito grande, né, um amor muito grande. Demonstram uma satisfação por terem o filho, por estarem com aquele filho, né? Então, me parece que é preciso ter um cuidado também para não se imputar um preconceito, né? Não se estigmatizar e não tratar como apenas a vítima, como coitadinho, né? É preciso a gente ter um pouco de cuidado, né, nessa forma de olhar. É mais ou menos isso, doutora Cristina? Não, exatamente, que às vezes chega na consulta, algumas mães chegam todos bem vestidos, com todos os cuidados, aí a gente vê até quando está entrando no hospital, que algumas pessoas ficam olhando, Então, assim, o que a gente procura até esclarecer para a família é isso, essa questão do preconceito, que não existe por que ter preconceito com essas crianças, a gente diz que todas as crianças são especiais, não tem por que ficar com esse olhar, não é algo que é contagioso, que se pega, e que você tem muito, assim, vão ter um desenvolvimento que pode ter muita coisa para mostrar ainda pela frente. Doutora Cristina, a sua palavra como mulher, né, sobre essa necessidade de você estar bem com a vida, independente de seu filho ter um problema ou não, né? É seu filho, é sua vida que está ali. O amor de mãe ele é incondicional, né? Independente de qual situação ela surja, né? E filho muda a vida da gente, muda sob diversos aspectos, muda a forma de olhar o mundo, muda a perspectiva, muda os planos, mudam os objetivos, né? E amadurecem a mãe. Então, assim, incomoda o olhar diferente, né? Por qualquer condição que seja, em relação a seu filho, o instinto de proteger, de estar ali para qualquer situação de embate. Mas, assim, precisa que... São dois seres individualizados, né? A mãe é um ser, o filho é um ser, e a gente tem que manter essa simbiose, ela muito perfeita, em perfeita sintonia, para que não superponha justamente nem o excesso e nem a falta. Então, essa situação realmente é uma situação, o preconceito, ele existe, mas não existe exclusivamente com a microcefalia, ele existe por qualquer situação, né, em que a sociedade encara como sendo um desvio da média, uma fuga do que é a média, né, que aí beira e se diz como um conceito de normalidade, né, o que na realidade é simplesmente o mais frequente. Né? Doutor Lucas, agora no mês de julho foram feitas algumas imagens, né, em 3D, né, em bebês, ou seja, a tecnologia já a serviço desse problema. E
Qual a sua expectativa em relação a isso? De que forma esse tipo de fotografia, esse tipo de tecnologia pode contribuir para o avanço, né, no tratamento ou nos cuidados com a microcefalia? Essa parte dos exames, exames de imagem, são fundamentais para essas crianças. Não só agora todos esses pacientes, a maioria fizeram exames de tomografia computadorizada do crânio. Então, com essa imagem, a gente pode até, às vezes, predispor, dizer um pouco do prognóstico de quanto é que ela vai evoluir. Assim, tem uma lesão nessa área do cérebro, então ela vai ter um maior comprometimento da fala, tem alteração nessa parte do cérebro, então ela vai ter uma maior chance de ter uma epilepsia. Então, ajuda até nessa parte do medicamento. Algumas dessas crianças têm uma alteração no cérebro que precisaram de cirurgia, inclusive, um número pequeno, mas foi necessário fazer cirurgia nessas crianças. Então, a parte fundamental é essa parte do exame de imagem do cérebro dessas crianças para a gente ver essa questão de cirurgia, de medicamento e de ajudar até na parte da fisioterapia. A gente pode até ajudar a mãe, dizer, talvez tenha um comprometimento maior para andar, ou na fala, ou na parte do comportamento, de ser um pouco mais agitada. Então, a gente acaba fazendo exame de imagem em todos os pacientes com microcefalia. Poliana, você falou até agora pela associação. As mães, o que é que elas revelam? Quais são os desabafos, as revelações das mães que chegam, né, à associação? Na verdade, como eu falei já desde o início, acho que o que mais deixa essa mãe ansiosa é essa falta de certeza. Nós tivemos uma mãe lá que o filho nasceu com micro, foi diagnosticado com micro, desenvolveu a hidro e agora ele está com paralisia cerebral. Então, assim, essa mãe, ela não sabe o futuro, então essa angústia dela. Outra dor muito grande dessas mães é a falta da visão das crianças, baixa visão. Então, assim, elas chegam lá e dizem assim, e agora que ele não vai enxergar? E o que é que você faz com essa mãe? O que é que você faz? Então, a gente tem lá um corpo de 6 psicólogos que trata das mães, fora a terapia em grupo, fora a troca de experiência de uma mãe, da outra mãe. Lá ela encontra filhos com doenças raras maiores. Eu sempre digo a elas que, assim, acho que a realidade ainda não aconteceu na vida dessas mulheres. Meu filho, eu vim diagnosticar ele com a doença rara, perceber com 10 meses de idade. É mais ou menos na faixa etária que os bebês estão. Então, assim, esse bebê agora está na fase do guti-guti. Aquela fase mais complicada vai começar agora, com o bebê a partir de 1 ano de idade. Então, essa angústia delas de não saber o futuro. Elas chegam lá querendo um abraço, querendo um aconchego, querendo entregar o filho para alguém ninar, porque ela foi discriminada na rua ou porque na família ficam apontando. Então, elas chegam lá com toda essa ansiedade e essa busca de um amor, né? Que é o amor do acolhimento. Quais os contatos, de que maneira as pessoas podem chegar à associação? Vou dar o WhatsApp da AMAR, que é o 98448-8710. Pode repetir? 98448-8710 e vou dar o endereço, que fica na rua Almirante Nelson Fernandes, sem número, Boa Viagem. E sobre o atendimento no IMIP, no Hospital das Clínicas, de que maneira as pessoas podem ter essa aproximação, doutor Lucas? Esses pacientes eles têm que ser encaminhados para o IMIP ou para o Hospital das Clínicas, eles têm que ser... Agora, através de consulta nos postos de saúde? Qualquer encaminhamento, ou médico, ou qualquer especialidade encaminhando, tem esse atendimento para os pacientes com microcefalia. Outros hospitais também, como Oswaldo Cruz, que faz outro atendimento, o Agamenon Magalhães, o Barão de Lucena, não só o IMIP, o Hospital das Clínicas, o hospital em Caruaru, também Arco Verde, também tem esses atendimentos para esses pacientes. Isso pode ser a partir de uma suspeita ainda na gravidez? Suspeita na gravidez. Então, a gente até preconiza que quanto mais cedo, melhor, porque até se for feito um diagnóstico na gravidez, vai ter todo o cuidado na hora do parto, no nascimento, a coleta de exame desses pacientes, quanto mais cedo, melhor também. Então, te diz que se for feito um pré-natal adequado, um diagnóstico ainda na gravidez, facilita o trabalho de todo mundo. Doutora Cristina, quais as formas de acesso aos serviços oferecidos pelo Estado?
As crianças, quando nascem, né, no exame ainda de sala de parto, é feita a medição do tamanho da cabecinha do bebê, que a gente chama de perímetro cefálico. Então, é identificado que aquele perímetro cefálico ele é menor do que um determinado número, 32 centímetros, então eles vão para o que a gente chama de notificação. Então, esses casos, esses bebês, eles entram num banco de dados e eles vão ser encaminhados para uma das unidades, né, a mais próxima do seu local de residência, para que seja confirmado o diagnóstico ou afastado naturalmente. E a partir da confirmação do diagnóstico, eles são referenciados para a rede de reabilitação. E aí é o que o Lucas falou, sempre através dos ambulatórios, né, da atenção primária, né, e através de uma central de regulação. Então, ou a mãe, ela vai ficar sendo acompanhada durante a gravidez porque ela teve a notificação da virose, ou o bebê por conta do diagnóstico da microcefalia. Ok, muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado, doutor Lucas. Obrigado, Poliana. Obrigado a vocês que nos acompanharam também. O Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui. Até o próximo programa.